E agora sim a gente vai falar do Buraco Negro. Vamos entrar no Buraco Negro, certo? Vamos falar da Vaca Fria, que é o drama da semana. Carimbo Buraco Negro. Nossa, o grupo tá bombando falando de Feud. E é aquele negócio, né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim. Tem a galera que dopou, a galera reclamando, a outra odiando, a outra amando. Gente, eu adoro drama que divide opiniões. Eu realmente gosto. Daniela, a polêmica, a polêmica. Então tá aí, vamos falar um pouco de Feud, certo? Que a gente vai estar conversando aí sobre sábado. Gente, eu só vi até o episódio 20, tá bom? Então, eu não vi, eu sei, eu peguei alguns spoilers, é claro, não em detalhes, mas eu sei que vai rolar uma criança, mas não cheguei nessa parte ainda. Então eu vou falar das minhas percepções até onde eu assisti, tá? Eu acho até melhor porque eu falo de um lugar mais isento, certo? Porque o pessoal tá muito preocupado em tomar lados. Eu acho que a minha preocupação aqui nesse drama não é essa de tomar lados. Mas antes disso eu quero falar que o drama ultrapassou os 10 mil pontos de popularidade da IQI. Então já é considerado o maior sucesso da IQI durante esse ano, tá? Esses streams, eles têm esses pontos, né? Que eles calculam para ver se o drama é um grande sucesso ou não. Então, parabéns aí a Feud. Aí, primeira coisa, parabéns a Feud aí por ser o drama do ano de maior sucesso da IQI. Parabéns. Certo? Bombando, bombadaço. Então, chutando bundas, certo? Então, já é o maior drama de sucesso da plataforma para a qual foi lançado. Aí, ó, eles lançaram vários cartazes com os 10 mil lá atrás, tá vendo? Ó, vários, tá vendo a quantidade? Só eu já mostrei quantos. Vamos voltar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Vamos lá, acho que, ó, 1, 2, olha quanto cartaz. 1, 2... Ó, 3, 4, que aqui são dois separados, né? Que eu pus um. O outro é muito panorâmico, né? Eu pus junto com o outro. Mais um comemorando aí os 10 mil, certo? De popularidade. Inclusive, o próprio Beijinho, junto com o nosso viewer de DW, né? Eles lançaram um videozinho pra comemorar a marca, certo? Patrícia, tem dois que queriam abandonar drama moderno, Cerejinho e Filezinho, né? Pode abandonar. GG, estou amando. Bel, olha a faca. Eu estou amando Field. Olha o balde. Daniela, muita gente dropando, acho que não estão acostumados com os dramas não lineares. Exatamente, a não linearidade da trama pode afastar algumas pessoas. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Daniela, o povo só gosta de ação, esse tem mais conversa e filosofia. Daniela, dizem que esses 10 mil foram manipulados. Ai, gente, sempre vai ter essa parada, né? Mas, acho que não. Até porque vocês vão ver lá depois no top 10 que o top 10 não tem nada a ver com a própria plataforma de stream. É outra coleta de dados da Villain Cage. E ela confirma, certo? A popularidade do drama. Então, provavelmente não é fake. GG, amando porque o drama te prende, não deixa a peteca cair. Oi, Salete, boa noite. Drama sem ação era o do Pit, né? Feud, o drama da confusão, artesã. Patrícia, como eu já disse lá no grupo, eu acho a história do drama maravilhosa. Me manteve na ponta da cadeira, mas os protas me dão raiva pela falta de maturidade, apesar dos 1000 anos de existência. Eu vou falar sobre isso. Felicidade, eu estou adorando Feud, muita tristeza. Talquinha, só a Bailu para fazer um personagem tão ambígua, pensei que ela não superaria a Sussu. Obrigado, Bel, olha o chá. Deixa eu bater palmas pra Bel. Palmas. Vamos lá, palmas. Ai, Denise, beijinho lindo. Fátima, gostando de Field, beijinho atuando bem. Sandra, ele fez Coração como Jade, é muito bom. Selma, estou amando Field, mas é um drama que, se não prestar atenção, me perco toda com tanto vai e volta no tempo. Sim, tem vários vai e volta no tempo. Há reencarnações que não são reencarnações, né? Patrícia, eu não abandonaria um drama que me fez sentir todas as emoções divertidamente. Né? Gente, eu botei aqui imagens dos eventos promocionais. Obrigado, Bel. Então, a Bel tá toda feliz com esse drama. Gente, eu tô amando esse drama. Talvez não pelos mesmos motivos que vocês, mas eu vou me explicar, tá? Ju, Mil é adolescente, só lembrar do Dragão do Milênio, né? Nilva, o drama está pegando agora após o capítulo 25.
Não, eu quero falar um pouco sobre isso de forma geral. Enquanto isso, vai ficar passando aqui a imagens, tá? Eu vou deixar aqui em looping. As imagens dos eventos promocionais. Aí é legal que eles brincaram de dar facada um no outro, que o Joseph e a Bailu têm uma interação muito bonita, muito legal, fora da tela e dentro da tela, eles se divertem juntos, vocês vão ver aqui nos bastidores isso. E nas cenas que tem aqui de bastidor, de evento, de promoção. A Bailu foi elogiada nos eventos promocionais como uma pessoa que vende muito os seus dramas, faz a promoção, ou seja, ela se joga, ela faz short, ela vai lá, ela participa, ela brinca, né? Então, ela foi elogiada durante os eventos por isso. Ela falou que é algo natural pra ela, que ela gosta de postar coisas como vídeo shorts e tal. Então, vai ficar passando aqui enquanto eu vou falar um pouco do drama. Daniela, beijinho a Bailu no episódio 23, arrancar emoções da gente. Eu não vi ainda, como eu falei, vi até o 20, onde ele termina amarrado lá, certo? Obrigado, Bel, querida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. De coração, né? Esse drama tá sendo incrível pra mim, tá, gente? JJ, só de ver o beijinho chonado já me basta. Sandra, o XZ é o nome dele também. Bárbara, eu estou assistindo Feud, mas confesso que não está sendo um drama que me prende. As coisas estão começando a serem esclarecidas, mas mesmo assim, esse vai e volta na história, achei o tanto cansativo. Eu entendo. Tem gente que não gosta da não linearidade da história. Mas vou deixar passando aqui o vídeo. Gente, agora eu vou fazer um pouco um monólogo, tá? Pra falar das minhas... Vou tentar falar das minhas opiniões, sem me interromper, tá? Aí depois eu vejo se eu leio os comentários de vocês, vou vendo aí o que eu leio e o que eu respondo. Tá, primeira coisa sobre esse drama, eu quero falar um pouco do visual dele, né? Que algumas pessoas tinham dito que era um drama feio, ou alguma coisa desse tipo. Pra mim, particularmente, eu achei o drama lindo e maravilhoso. É óbvio que a pessoa que fez o visual desse drama é uma pessoa que é fã de Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Ou do Wes Anderson, que é um diretor que fez, por exemplo, o Grande Hotel Budapeste, o Fantástico Senhor Raposo, Moonrise Kingdom. Ele tem um enquadramento e uma linearidade das camadas que você vê aqui sendo trabalhado nesse drama. Eu não sei se vocês sentiram, quando a Bailu vai pro céu, parece quase um Alice no País das Maravilhas. O lugar que ela mora parece um lugar saído de Alice nos Países das Maravilhas. Aquele menino que abre a boca, né, e come as coisas, ele é quase como o gato da Alice. E tem até a cena da mesa do jantar. Lembra da coisa, né, do chapeleiro maluco e da cena do jantar que tem a Alice? Tem aqui, quando ela vai pro céu, tem aquela cena do casamento que tem aquele jantar muito louco que ela não entende o que tá acontecendo. Aquilo é muito esse tipo de fantasia, né, de histórias que fazem essa viagem, como a viagem de Chihiro. A viagem de Chihiro perpassa pelo mesmo tipo de visual bizarro, que você se encontra num lugar estranho onde você não entende nada, certo? E você começa a passear por aquele mundo bizarro e tudo te parece muito estranho, né? Aí aparece uma cobra, aí tem umas criaturas, né? Você tá passando por lugares... Ela tinha que chegar só do palácio dela ao palácio dele, né? E isso foi tão... muito essas coisas dessas histórias de jornada, dessas jornadas fantásticas, certo? Alice é o melhor exemplo. O visual é muito Alice, um pouco do Alice do Tim Burton também, certo? E da própria Disney, de forma geral. Então, achei muito bonito e muito lindo essas referências que o drama faz, tá? Quem conhece esse tipo de fábula, reconhece isso no drama. Então, em termos de cenografia, de história, né, daquilo que eles estão querendo passar, de mostrar como o mundo dos deuses é muito diferente do mundo dos humanos. Esse tipo de coisa é muito legal. O próprio Viagem de Chihiro faz isso. Não sei se vocês viram a Viagem de Chihiro, que é um desenho, né, filme japonês, que a Disney comprou, inclusive lançou. É mesmo isso, a menina é uma humana normal que entra nesse mundo fantástico das divindades, dos deuses. Inclusive, ela trabalha numa casa de banho, onde ela tem que dar banho, por exemplo, num deus dragão, que ele é um deus dragão de um lago e que ele tá todo sujo por causa da poluição que os humanos fazem no lago. Então, a Viagem de Chihiro também é uma história de Alice, essa viagem pelo impossível, pelo imaginativo, pelo diferente, pelo fantástico. Então,
Isso pra mim foi muito legal e me pegou desde o início. Então, então visualmente pra mim, eu adoro quando o drama de fantasia é criativo. Um que eu sempre lembro é O Amor Entre o Fado e o Diabo, que é outro drama também que pegou visuais totalmente diferentes e jogou ali. Misturou coisas orientais com ocidentais, com medievais, com indianos e fez tudo aquilo no liquidificador, jogou na tela. E aqui é a mesma coisa, até brinquei. Assim como a armadura do Don Funkin' Khan ou do próprio Deus da Guerra em Amor Entre o Fado e o Diabo parecia uma coisa de escola de samba. Aqui tem umas coisas meio assim, tem um rapaz que tem o dragão no ombro, certo? Que o pessoal tem ódio, ranço, eu adoro aquele personagem, meu fado sensato. Ele é super sensato, gente. Ele tá certo, ele é Sussu 2.0, ele nunca errou ele. Ai... Eu sei que o pessoal, mais pra frente ele faz uma merda. Não me importa. Por enquanto ele é o fado sensato. Lembrando que eu só vi até um 20. E aí você vê que a roupa dele também é uma coisa meio, né? Parece uma fantasia de escola de samba. Eu gosto disso. Então eu acho que em termos visuais, essa questão da fantasia, de me remeter a essa vibe de desenhos clássicos, de fábulas, de contos infantis, né? De grandes jornadas de fantasia, né? Como sei lá, sabe... Aquele que tinha um falco, História Sem Fim, é um outro exemplo. Eu gosto muito, tá? Então, visualmente, tudo que remete ao mundo dos deuses é incrível aos meus olhos. Tanto que eu também não queria sair de lá. Eu entendo quando as pessoas falam que a parte da reencarnação é chata, mas sempre é a parte mais chata. Porque é lógico que a parte das divindades é mais legal. Mas por que eu não gosto de Imortal Sansara? Porque a gente fica quase o drama todo na parte dos mortais. E aquilo me irrita, porque eu queria estar no céu. Eu também tenho esse sentimento. Por exemplo, tem a reencarnação em Ashes, em Eternal Love. Não são as melhores partes. Sempre quando a gente tá no céu, é muito mais interessante, porque é diferente. O humano, a gente já conhece, certo? Então, isso é uma regra. O próprio Eternal Love of Dream, tem aquela parte do sonho de ano e aquele negócio lá. Também é uma parte mais chata que tu tem que passar, certo? Pra você poder voltar pra parte dos deuses e tal, que é sempre a parte mais interessante. Então, gente, isso é um normal dentro dessa estrutura de dramas que vão trabalhar divindades e reencarnações. A gente sempre vai passar pela parte humana, que de longe nunca vai ser a mais interessante. Porque é lógico, aquilo que a gente não conhece é mais interessante que aquilo que a gente conhece, certo? Então esse é um sentimento normal que todo mundo vai sentir sempre que passa esse período. Porque agora, né, tá ali na parte humana. Vamos dizer assim, deixa eu ler alguns comentários de vocês. Toquinha, já vi o novo boato do Romance com Beijinho, Bailu Lábios de Mel. JJ, gostei da cena que ela anda pela floresta, tipo Alice, Chapeuzinho Vermelho. Exatamente, foi o que eu falei, é muito Alice, JJ. Né? V. Alves, oi gente, ótima. Por que polêmica? Polêmica por causa que eu acho que tá dividindo lados, né? Entre o lado dela e o lado dele. Patrícia, eu achei sim, Maíra tem uma vibe viagem fantástica, sim. Eu acho o visual desse drama muito maravilhoso, curti muito também. Bel tem muitas cenas com visual e acessórios completamente abstratos. Tem até ela parece uma libélula, né? Quando ela vai pro céu, ela usa uns acessórios na cabeça que ela parece uma libélula, né? Patrícia, eu vi a viagem de Chihiro, eu amo. Bel, é como se fosse uma viagem surreal. Exatamente, eles quiseram dar esse lance surreal. E, como eu falei, o próprio Tim Burton, que é um diretor, faz muito, ele fez na Alice, ele faz em todos os filmes dele. E também uma coisa, como eu falei, o Wes Anderson, que também faz essa coisa da viagem surreal. Né? Patrícia, a trilha sonora também achei melhor do ano até agora. Denise, eu adoro o visual, os diálogos, a história, tudo. É um drama diferente, fantástico. Silvana, eu adoro a viagem de Chihiro. Patrícia, tem uma música chamada Karma, que eu sou apaixonada. Denise, mas a parte do Reino Mortal é super importante. Exatamente. A parte do mortal nunca é a mais legal, mas sempre é muito importante para o desenvolvimento da história. Então a gente tem que passar por ela, não tem jeito. Né? Mas voltando aqui, falei um pouco do visual, que é o que eu queria passar, né? Deixa eu ver aqui. Então, agora vamos falar um pouco da história em si. Eu entendo que a não linearidade e às vezes você não saber o fato que gerou a contenda pode descontentar algumas pessoas. Mas é o drama trabalhando de forma diferente. Eu gostei muito do drama porque ele tá subvertendo os clichês, certo? O que seria normal num drama como esse? Por exemplo, aquela fase da Bailu no começo, que ela é humana, ela fosse humana de verdade e ela estivesse sofrendo de verdade. E é muito legal quando a gente descobre que não, que ele tá certo o tempo todo, que ela tá fingindo, né? E que ela tá armando contra ele. Olha que legal, né? Isso é de
explodir a cabeça. Além de tudo, a outra menina tá aliada com ela, né? Então, eu gosto como o drama subverte a ordem das coisas, subverte as suas expectativas e subverte os clichês. Só que aquilo que eu sempre falo, o clichê ele existe porque ele funciona. E às vezes as pessoas esperam e querem ver o clichê. Por exemplo, se eles continuassem aqui nessa história de que ela, ali no começo, fosse realmente uma humana e não lembrasse de nada, ela estava repetindo, por exemplo, o que acontece em Eternal Love com a Baekhyun quando vira Susu, certo? Que é um clichê que a gente vê na maioria dos dramas. E aqui não. É interessante como eles vão retrabalhar a reencarnação de uma maneira diferente de outras que a gente já viu. Por exemplo, eles reencarnam com as memórias e como eles, né? E ainda com seus poderes divinos. Não é aquela reencarnação como é em Ashes, Eternal Love, em Poesia de Amor Milenar, que a pessoa totalmente não lembra daquilo que ela é em Eternal Love of Dream, em The Steady Love, tá? Não, aqui eles vão pelo caminho de que não, eles inclusive reencarnam lembrando das coisas, como aconteceu, por exemplo, na Chun-Li, na galinha. O Mokorongo era tão poderoso que ele não conseguia passar por uma reencarnação sem as memórias dele. Ele vai para a reencarnação, mas ele lembra de quem ele é, tá? Então, o drama opta por esse tipo de reencarnação onde eles sabem quem são. E isso sai um pouco do clichê. E aí, isso pode, como eu falei, desagrada algumas pessoas, mas agrada as outras. E aí fica quebrando expectativa, né? Tinha gente que achava que no início ia ser a coisa da Susu, como eu falei, de Eternal Love. E não foi. Aí ela vem e não, ela tá armando mesmo. Ela é a vingança, ela quer a vingança. Ela tá correndo atrás da vida dele. Então, eu gostei por causa disso e me prende super, achei super interessante por causa disso. Mas, de novo, respeito quem às vezes se sente decepcionado porque espera mais do mesmo, porque o clichê, sim, às vezes ele é agradável, você tá num lugar comum onde você sabe o que vai acontecer. E muitas pessoas não gostam da não linearidade da história, gostam de saber para poder julgar, não gostam de ficar nessa expectativa, no buraco de não saber o que está acontecendo, onde está pisando, em que lado tomar. Então, mas, de novo, eu gosto muito disso. E o texto desse drama, os personagens desse drama me pegaram de um jeito que, assim, sério, gente, amando mesmo, de coração. É um drama que vem para ser diferente. Até porque a Bailu já fez esse ano Moonlight Mystic, que segue muito, né, a coisa mais certinha do drama de fantasia. Pra mim é muito bom e refrescante pra ela que ela faça um drama tão diferente como esse, onde ela vem ali com uma personagem que sai do estereótipo do que seria essa personagem, né, da reencarnação, da deusa. E ao mesmo tempo, é a Bailu. A Bailu nunca entrega algo simples pra gente. A Bailu e a Yang Zi são duas atrizes que elas se arriscam e eu gosto muito delas por causa disso. As personagens delas nunca são as florezinhas, embora a gente chame Yang Zi de a flor de Lost, a flor daqui, a flor dali. Ela nunca é flor, ela é sempre a espinho. E a Bailu vai pelo mesmo caminho, tanto que em Till the End of the Moon é 3 vidas, 3 ranços. Então elas entregam os personagens difíceis de você digerir. E isso eu gosto nessas atrizes, sabe? Elas não vão pelo caminho do fácil. Às vezes elas querem entregar o mais difícil. E isso pode gerar um ranço aqui, um ranço ali, um descontentamento aqui e ali. Porque, de novo, lembra que eu falo das personagens perfeitas em Mary Sue? Por mais que as pessoas achem que não, as pessoas estão acostumadas sim com a personagem pura, perfeita, linda, maravilhosa, certa 100% o tempo todo, meiga e tal. E quando vê uma coisa que não é assim, algumas pessoas estranham. E não gostam. Porque gosta de ter a sua prota na perfeição. Não gosta de ter sentimentos dúbios e confusos em relação a protagonistas, né? E tem gente que sente dessa maneira. E também, tudo bem por isso. Estou falando aqui para vocês... eu sempre falo para vocês abrirem percepção, sabe? Uma outra opinião como a minha é sempre legal para vocês talvez olharem a história por um outro lado. E a de vocês funciona do mesmo jeito para mim. Eu olhar a história por outro lado, tá? Lendo agora um pouco dos comentários, vamos lá. Beth, eu amo essa música também. Patrícia, ali, sempre que, quando os deuses precisam sofrer, vem pra onde? Vem pra cá, podiam fazer uma de divindades modernas, quem sabe não veriam nossos vizinhos, né? Bárbara, apesar de não estar amando o drama, achei o visual belíssimo, figurinos, não achei nada de feio, as atuações estão muito boas também.
E eu gosto de clichê, não ligo não. Patrícia, nossa, minha cabeça explodiu. Embora eu achasse que tinha algo errado, eu não sabia o que era. Salma, eu gosto muito, só fiquei confusa porque eles estiveram 2 vezes no Reino Mortal, mas depois entendi qual era o momento certo. Bel, caí da cadeira quando ela, a Santinha, apareceu montada naquela cobra, querendo matar ele. Amei, é uma surpresa atrás da outra. Patrícia, eu gosto do clichê bem feito, mas adoro ser surpreendida também. Somos duas. E eu fiquei super curiosa para saber o porquê do ódio tão grande, já sei o porquê, não precisa falar. Né? Selma, eles foram para o Reino Mortal pela primeira vez para passar pela tribulação do amor, e na segunda vez, quando o selo se rompeu, os dois caem juntos no Reino Mortal. Patrícia, tanto que eu gostei mais desse drama do que Moonlight Mystic. JJ, a viagem de Shihiro é maravilhosa. Joyce, o plot da seita mortal foi muito bom, eu não esperava. Obrigado, Bel. Bailu rainha, sempre. Bailu é rainha sempre, palmas para Bailu e para Bel. Né? Palmas para Bailu e para Bel. Denise, até nas atitudes deles fogem do clichê. Não vou colocar aqui quem é o certo ou errado, ou na história, vou deixar pro dia da live, mas acho que a minha opinião é diferente da maioria. Jay, a história conversa com outras histórias. Felicidade, eu estou gostando mais de Field que Moonlight. JJ, dos últimos dramas, Field foi o melhor. Artesã, eu estou gostando muito dos personagens imperfeitos. Patrícia, pra mim, eles erram e acertam, ambos errados e ambos estão certos. Vamos lá. Falando um pouco do que tinham comentado. Gente, olha só. Uma coisa que é legal vocês repararem de vez em quando. Vi muitas pessoas falando que a personalidade deles não combinam com a idade deles, porque eles são deuses, 1000 anos de idade e essas coisas. Gente, toma cuidado. Isso aqui não é um drama histórico. E além de tudo, eles não são humanos, tá? O legal de você trabalhar criaturas fantásticas, deuses, vampiros, lobisomens, é que eles não precisam e eles não devem ser cópias dos seres humanos. A brincadeira legal é que eles não são humanos. Então, eles não vão ter as vivências, experiências humanas. Então, eles não vão replicar os valores, certo? Humanos. E essa é a parte legal de você ter esses personagens. A liberdade de você criar coisas que não são humanas e que são coerentes dentro do personagem. Por exemplo, vocês estavam falando de deuses. Vamos pegar deuses gregos. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma Hera, que era a esposa de Zeus. A Hera, ela sempre foi super narcisista, vingativa, ciumenta, infantil e era uma deusa milenar. Mas por ser uma deusa, ela tem tanto outro comportamento e outros valores que não vão replicar uma humana madura. Não é isso, tá? Então, você tem que ver dentro da história como aquele personagem é retratado e às vezes os 1000 anos de idade não vai corresponder à personalidade madura, não tem a ver isso. Tanto que, por exemplo, a Bai Fenju, em Eternal Love, com 3000 anos, ela é uma criança, ela é uma menina, uma adolescente, tá? Cheia, mimada, cheia de vontade, que quer o de Jun porque ela quer. Essa é a brincadeira da fantasia. Então, quando você tá numa fantasia, mergulha na fantasia. Por exemplo, vocês falaram do dragão. Eu nunca reclamei da personalidade do dragão no personagem dele. Eu reclamava que ele, como um dragão de 1000 anos de idade, ele não ganhava uma luta. Ele era muito fraco. Até no final mesmo, com os ossos todos de volta, ele era fraco de poder, falando de poder. Mas o personagem em si, dentro do que ele era bem coerente com aquilo que ele era. E aí a gente tá aqui com 2 personagens que, como deuses, que foram criados do original e tal, como eles falam, os primordiais, e que tem alguém em cima deles que eles chamam de Império, ou seja, eles não são os deuses finais, eles são os deuses abaixo, eles respondem a uma divindade maior, ou seja, eles têm alguém acima deles. Eles foram criados um para lutar contra o outro. A história nos conta que eles estão em guerra desde que eles se entendem por gente. Então, eles vivem em conflito desde sempre. Então, um conflito para eles é uma regra. Então, qualquer coisinha que aconteça entre os dois, qual vai ser a atitude de um para com o outro? Brigar. Quem resolve parar com a briga é o personagem do Joseph, certo? Porque ele quer tentar uma outra maneira e vai propor a ela essa outra maneira. Obviamente aqui, durante a história, tá muito difícil para ela aceitar essa outra maneira. Ela continua no plot da briga eterna entre os dois, que foi para a qual eles foram criados. Então aqui faz todo sentido que ela recorra à facada, à violência. Por quê? Porque é o modo natural, é o modo operantes deles há milênios e milênios, há séculos e séculos. Eles trabalham assim.
Então, tá vendo? Quando você entra numa história de fantasia, é a brincadeira do RPG. Você tem que viajar naquele mundo. Era aquela briga que eu falava da deusa de Fangs. A deusa de Fangs, ela não é uma deusa. Ela é uma deusa, é um cargo. Ela é uma deusa quebrada. Dentro daquilo combina ela ser assim, 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 assado. Aqui, a Bailu é uma deusa que sempre foi deusa. Ela é narcisista, ela é, sabe, ela se acha, ela é egoísta, ela é egocêntrica. Ela fala, ela usou o termo, né? Eu sou muito isso. Ela usou, teve uma conversa recente que ela teve com o Beijinho, que ela fala, ela reconhece os seus erros enquanto o que ela é. Porque ela sempre foi senhora de si, senhora de tudo, senhora das suas vontades, ela faz o que ela quer. Tanto que o problema dela é obedecer regras, certo? Ela tem um problema muito sério em obedecer às regras do céu, das leis. Ela é uma revolucionária, digamos assim, certo? Então agora eu vou começar a viajar no chá aqui, né? Essa história de pano de fundo, ela cria times porque ela é engraçada no sentido que ela é quase uma história política, tá? Na verdade, ao escolher um ou outro, olha que engraçado, né? A história é muito mais profunda do que ela parece. Você não tá só escolhendo um lado. Então, essa é a sensação legal que eu acho que essa história traz, tá? Você meio que, quando você escolhe um ou outro, é quase como escolher um lado político da coisa, né? É quase como escolher esquerda-direita, tá? É mesmo como escolher aquilo que pra você faz mais sentido. Porque a história tá trabalhando isso. Na verdade, o que eles têm de diferente um do outro? É uma visão política, tá? É uma visão de mundo diferente. E por isso que eles estão em conflito um com o outro. O Joseph tem um tipo de visão e a Bailu tem um outro tipo de visão, tá? Então, na verdade, eles estão em prismas políticos diferentes, né? Ela é a deusa que quer mudar as regras divinas e ele o deus que preza pelas regras divinas. Então é aquilo mesmo. Ele seria uma coisa mais conservadora, ela seria uma coisa mais revolucionária. Então, na verdade, aí você tem essa briga. E teve uma fala que o Joseph falou no episódio 20 que faz todo sentido com aquilo que eu tô falando. Ele fala assim pra ela, olha, cada um de nós tem seu próprio caminho. Não conseguimos convencer um ao outro, tá? Porque, na verdade, cada um tem isso que eu tô falando. Cada um aqui tem a sua visão de mundo diferente. Então, é muito legal você ver isso entrando em conflito. O que a gente tá vendo aqui é uma polaridade, tá? Uma polaridade política mesmo, tá? Uma polaridade de valores. Uma polaridade de sistema de governo. Por incrível que pareça, isso aqui tá falando de sistema de governo. Se o Estado, que é os deuses, devem interferir mais no mundo, ou se eles devem interferir menos. Como uma sociedade, a China é uma sociedade comunista, isso faz todo sentido, esse tipo de discussão. O que a Bailu quer? Que o Estado, que os deuses, influenciem cada vez mais na vida dos humanos. E o Joseph, por seu lado, defende que não, que mantenha-se a regra de que essa interferência ela não aconteça, que ela não seja usada, que ela não seja utilizada. O que isso é mais do que tudo? Diferença política. Ideologia diferente. Os dois têm ideologia diferente. É como os esquerdistas e os direitistas brigando no Brasil. E é por isso que vocês sentem tanto esse conflito e essa dualidade e esse espectro de estar de um lado ou de outro. Porque como o Joseph falou na frase perfeita do personagem dele, cada um de nós tem seu próprio caminho. A gente não consegue convencer um ao outro, né, da visão política e de mundo que cada um tem, certo? Então, é muito legal a história trabalhar isso. Eu não sei onde ela vai terminar, o que o autor que escreveu, aonde que ele quer chegar, se é um lado venceu ou não, ou se eles entrarem num equilíbrio, num meio termo, né? Mas aqui é uma questão de você escolher, né, aquilo que você concorda mais ou concorda mesmo em termos de influência dos deuses. Isso é muito sério, tá? Aí eu vou falar sobre isso. Já vou falar de princípio que eu sou do lado do Joseph, nesse sentido, tá? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu acho que quanto menos influência da divindade, do Estado, de forma geral, melhor. Eu sou essa pessoa com esse tipo de visão, tá? Porque, eu cheguei a falar no grupo, uma regra, uma lei que funciona
certo? Para você não ter influência da divindade no mundo dos humanos, ela é pro bem e para o mal. Se você abre isso, as pessoas vão poder influenciar para o bem ou para o mal, certo? Se você abre a porteira, os deuses podem influenciar nas vidas das pessoas. Tem deuses que vão fazer isso pro bem, ou achando que é pro bem, e tem deuses que vão fazendo isso por mal. E aí, o fato de não fazer, o fato de ser uma regra tanto para o bem ou para o mal, protege os seres humanos de forma geral da vontade dos deuses. Eu até separei uma imagem aqui, eu acho que eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas isso vem, gente, de outras coisas que eu conheço como cultura, tá? É lógico que a minha decisão por estar do lado de não quero que os deuses influenciam, vem também por uma coisa que eu tenho um conhecimento cultural de outros dramas em que os deuses influenciam na vida humana, e isso gera um problema. Na verdade, a maioria dos dramas brigam para que os deuses não influenciem na vida dos humanos, né? Porque sempre gera problema. E aqui a Bailu tá querendo abrir uma porteira que ia gerar um problema maior. Mas eu quero comparar aqui, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui de Fúria de Titãs, certo? Vamos comparar culturas aqui. Fúria de Titãs, antigo, aqui é o clássico, certo? É um filme muito antigo, acho que de 80, 70, sei lá. Mas tem a sua versão recente. Vamos fazer uma comparação histórica. Eu falei que eu ia viajar, que ia ser um chá aqui agora, certo? Então, senta que lá vem a história. Né? O que acontecia com os deuses gregos? Os deuses gregos, eles sempre puderam influenciar a vida dos seres humanos. E eles cagavam na cabeça dos seres humanos. Essa representatividade aqui é muito legal, porque esse é Zeus, certo? E retrata na parede bonecos. Esses bonecos são as pessoas. Isso é para mostrar como os deuses da mitologia grega tratavam os humanos como bonecos. Tá vendo aqui, ó? Literalmente como bonecos. Em que eles podiam manipular e fazer o que quiser com a vida daquelas pessoas, tá? Então, isso aqui é muito interessante, tá vendo? Isso aqui representa o que era... Ó, o Zeus aqui vai segurar o Perseu, tá vendo? Isso aqui, a gente sabe que o Fúria de Titãs é a história de Perseu, certo? Então tá aqui Zeus segurando Perseu como se fosse um boneco, porque é assim que funcionava. Na mitologia grega, os deuses gregos tinham toda a liberdade de fazer o que eles queriam com os seres humanos, para o bem ou para o mal, ao seu bel prazer. Eles não tinham essa lei. Ah, não, os deuses não podem interferir. Não, eles transformaram a Medusa em Medusa, né? A Atena puniu a Medusa por ser tão bonita quanto ela a ser aquela criatura horrorosa, tá? Zeus descia e tinha filhos e filhos com várias humanas. Ele tinha o Hércules, inclusive, é um deles, um semideus, certo? Então, é o que eu tô falando. Aí, do meu ponto de vista, que sou uma pessoa que já viu muitos dramas históricos e já viu muitos dramas de divindades e conhece o mundo de RPG e conhece essa coisa da fantasia, eu gosto da coisa de que os deuses não interfiram, tá? No mundo humano, que deixa o destino correr, tá? A sua vontade, a sua maneira. Eu sou desse time. Mas aqui, eu não estou desvalorizando as pessoas que acham o contrário. Porque o que acontece, né? Aqui eu queria citar o Fúria de Titãs, porque mostra um exemplo disso, né? De como era ruim para a humanidade com os deuses serem desenfreados, certo? Influenciando no ser humano. Tem, inclusive, a Hera, que era super ciumenta dos Zeus, ela manda o Kraken, que é o monstro marinho, para destruir, né, a terra da Andrômeda inteira. Tanto que a Andrômeda tem que ser sacrificada lá, né? Nas correntes para aliviar a ira de Hera, que ia inundar um mundo inteiro, certo? Por causa disso. Então você tá à mercê das vontades dos deuses, sem uma lei que se proteja, é muito mal. É muito ruim. Eu sei que em determinados momentos por causa de sentimentalismo, pode fazer todo sentido. Mas se você acaba com uma lei como essa, é o que eu falo, você abre a porteira para o bem e para o mal. Então, é muito legal como essa história tá trabalhando esse tipo de discussão, tá? Eu não sei o que a história vai acontecer depois, mas esse fato dela ser tão desenfreada, tão a ferro e fogo, tão sentimental, e ele ser mais racional, né, mais centrado, pode fazer com que ela, por exemplo, ela muito podia ser usada para o mal. Porque ela se deixa influenciar muito por essa questão. Ela é como uma Hera, ela é como uma esposa de Zeus. Ela é mais sentimental, mais ferro e fogo,
sabe? Ela quer se meter, ela quer fazer, ela quer acontecer. Isso parece muito legal, mas às vezes você pode ser usado e manipulado por causa disso. Porque você tem os sentimentos à flor da pele. Então, e aí, é muito legal que ela fala o tempo todo que ele é frio. E ele fala assim, o frio dos deuses, talvez, o personagem dos Joseph falando, essa seja a maneira dos imortais se protegerem. Lembra que eu sempre falo isso em relação aos médicos? Que os médicos têm que ser um tanto quanto frio, senão eles não conseguem fazer a sua função. Gente, a mesma coisa funciona para os deuses. Se os deuses se preocuparem, os deuses bons, tá? Arrancarem os cabelos o tempo todo porque um ser humano vai morrer, ou passar por um mal, ou passar por uma provação, eles não vão conseguir fazer a sua função. Porque o ser humano passa por isso o tempo todo. Essa é a graça da vida humana. Passar pelos problemas, passar pelos perrengues. E o que o humano tem em compensação em relação a ter que passar por todos esses problemas? Na história, assim, na mitologia chinesa, a reencarnação. A reencarnação existe para compensar os seres humanos, certo? Do tanto de provações que eles vão ter que passar. Tanto que os deuses vão para as reencarnações, para a provação humana, justamente para passar por esses problemas pelas quais eles não passam, para que eles passem por esses perrengues que os humanos naturalmente têm que passar. Então, na verdade, ela tá aqui indo contra as leis dos céus. Por motivos, não se enganem, egoístas. Por pessoas que ela gosta, tá? Ela matou uma besta espiritual por um ser humano que ela gostava. Você acha, sinceramente, isso certo? Foi o que ele falou. Julgar o bem ou o mal é muito difícil. Aí, quando ele conta a história daquele dragão, que aquela terra que o dragão tava era a terra dele, que os humanos expulsaram ele de lá, e que ele fez um favor aos céus, salvou a humanidade, salvou o mundo, e conseguiu, como recompensa, voltar a viver no local dele de origem. E aquela besta natural dele, ele gera a seca. Sabe? Isso me lembrou muito do dragão do Viagem de Chihiro, que era o dragão que a Chihiro tem que lavar no banho lá, que ele tá todo poluído pelos seres humanos. Ele foi expulso do próprio lago dele pela poluição dos humanos. Aqui funciona mais ou menos como a mesma coisa. Tá vendo? O certo e errado é muito difícil de julgar. Lembrei também do caso do Covid, que a gente chamava lá em Fangs of Fortuna, que ele é uma besta que traz a peste, certo? Ele era a peste. Pra Bailu, ele seria uma besta que ela teria que matar. Tá entendendo? Por quê? Porque ele tá prejudicando os humanos, então ele tem que morrer, certo? Então, isso é muito difícil você julgar esse tipo de situação só com o coração, só com o momento, só com a vontade. Então, ela é narcisista, é egoísta, é egocêntrica, ela só pensa nos sentimentos dela. Isso tem tudo a ver com o fato dela ser essa deusa que faz o que ela quer. Poderosa. Ela reclama, né, que os deuses não fazem, mas ela também só consegue fazer o que ela tá fazendo porque ela tem grande poder. Ela é uma fucking deusa também. Ela é uma era, sabe? Que pelos sentimentos dela, ela vai fazer aquilo que ela quer, independente se tá burlando a lei, se é certo ou errado. Porque na cabeça dela, e aí vem a visão dela de mundo, os deuses têm que interferir para o bem das pessoas. Se eu estou aqui presente e eu posso salvar uma pessoa, eu vou salvar. Só que ela não pensa nas consequências disso. Ela pensa no momento e no presente. Por quê? Porque como mulher e como a personagem dela, ela é mais sentimental. Ela é o sentimento, ela é a empatia, ela é o coração. Ele é mais o gelo, ele é um homem, tá certinho, sabe? Ele é a mais frieza, mais a razão. Nós somos assim mesmo. O homem e a mulher são diferentes em natureza, né? Então, ela vai fazer as coisas mais... meter os pés mais pelas mãos. Sabe? E por isso que a personalidade dela é incrível. Ela é essa coisa que eu falei, da revolucionária, da que quer mudar, que quer acontecer. Não que ela não tenha um fundo de razão. Talvez as coisas do jeito que tá, seja muito custoso para os deuses não interferirem. Só que, como eu falei, quando ela inventa uma regra, ou uma lei, ela tem que entender de novo que aquilo vai para o bem ou para o mal. Tá? Eu queria até citar um exemplo atual, por exemplo, disso, uma coisa bem atualizada. Vou usar a censura como exemplo, por exemplo, dessa regra para o bem ou para o mal. A gente está no Brasil aí com o caso do Léo Lins, por exemplo, citando uma coisa da atualidade, né? Tem gente que quer criminalizar palavras, mas todo mundo gosta e quer falar o que quer. Aí você entende que por mais que você não goste do que ele fale,
vamos dizer assim, mas se você, por não gostar do que ele fala, se aquilo fere os seus sentimentos, você quer que exista uma lei que puna uma pessoa por falar, por palavras, você entende que isso depois, essa lei vai funcionar para o bem ou para o mal? Ela pode se virar contra você? Que você mesmo vai acabar com a sua própria liberdade de expressão ao apoiar uma lei como essa? Vocês entendem isso? Eu costumo dizer uma coisa, por mais que eu não goste de que uma pessoa fala, eu vou lutar até o final pra ela dizer a merda que ela quer dizer. Porque eu também quero falar a merda que eu quero falar. Eu vou lutar até o fim. Por mais que eu não concorde com uma pessoa, eu vou lutar até... Porque eu sou totalmente contra a censura, vocês sabem disso aqui, qualquer tipo. Eu vou lutar até o fim porque a pessoa fale qualquer besteira que ela queira falar. Por quê? Porque um tipo de lei como essa, a princípio eu posso achar que ela não vai censurar a mim, mas ela vai chegar lá. Vai ter alguma coisa que eu vou falar que a outra pessoa não vai gostar e que pode ser usado contra mim, como se usou muito tempo aí, esses anos todos, como cancelamentos e tal. Então, essa é a função da lei, tá? Ela tem que ter muito cuidado para ela existir e para ela deixar de existir, porque ela vai funcionar tanto para aquilo que você quer, mas também vai tolir você, certo? E aqui é isso, tá? Ela tá tolindo você, mas se você abre a porteira, você também vai deixar de tolir os outros, que podem não necessariamente querer o bem. Então, a lei, essa lei do universo aqui desse drama, de certa forma, ela gera de um equilíbrio tênue, né? E, inclusive, eu acho que quem deveria lidar, geralmente nesses dramas, quem lidar com essas situações mais fantásticas, que talvez estejam atrapalhando os seres humanos, são as seitas, e não os deuses. Para isso, as seitas existem. Por exemplo, se existe uma besta que tem que ser combatida porque está causando mal para a humanidade, não é os deuses que vão lá intervir. Para aí existem as seitas, lembra? Shang lá em Amor e Redenção luta contra a besta lá no torneio de artes marciais, né? Com a Shang-Chi. Porque isso é uma função das seitas. Porque é o humano treinando e levantando o seu ki e ficando mais forte. Inclusive, muitos humanos que viram divindades por conseguir enfrentar ou bestas ou outros deuses. Então, não é que os humanos não vão poder se defender. Sim, eles vão poder fazer isso com as suas próprias mãos. As seitas existem para isso. E aqui a gente tem seitas. Então, na verdade, quem tinha que lidar com isso são seitas. Se o Deus vem e interfere, de novo, isso abre um grande precedente. Então, eu acho que esse drama é tão legal, mas por esse sentido. Porque ele é uma disputa política. De você levar, ou não, mais o sentimento para as leis, para as normas. Ou menos, como quer um ou como quer o outro. O que é melhor? O que é pior? O que isso ocasiona? O que o outro vai ocasionar? E é por isso que eles nunca conseguem chegar a um consenso. Porque eles têm visão de mundo, política, totalmente diferente, certo? E é por isso que eu tô achando esse drama tão interessante. E eu quero ver a resolução. Se vai ser uma resolução centrão, né? Se vai ser uma resolução direita, uma resolução esquerda, que a China é esquerda total, né? Ele gosta dessa coisa do Estado pesado em cima da vida das pessoas, tá? Isso retrata muito isso, né? A gente sabe, ó, o governo chinês aí censura drama, tem que passar na censura, tem que passar na revisão, não deixa entrar Facebook, YouTube lá e tal, não sei o que. Eles gostam disso, é uma coisa que eles prezam, né? É uma visão deles de mundo. E aqui nessa história eu não sei para que lado isso vai, não sei nem se vai dar uma solução. Mas é legal como ela representa numa história de fantasia um pouco da problemática atual de você ter duas pessoas que se amam, mas que estão em espectros políticos de visão de mundo totalmente diferentes, tentando conviver. E é por isso que a intriga, o field, né, a treta dos dois faz todo sentido. E o Joseph resume isso na frase que ele falou, certo? Cada um de nós dois tem o seu próprio caminho e não conseguimos convencer um ao outro. Porque a gente pensa com maneiras diferentes. Ela pensa mais com o coração, ele pensa mais com a cabeça. Embora, olha que engraçado, ele seja a pessoa mais apaixonada, mais gado em relação a ela, né? Ele que tá sempre ali fazendo mais um tudo por ela, e ela seja a pessoa mais difícil em relação ao relacionamento dos dois. Até porque tem a situação do dragão, certo? E aí, gente, ali ela perde a razão, tá? Por mais que vocês concordem ou não discordem, ou concordem, não sei.
sabe? Quando ela mata a besta, ela tem que ser punida. Vocês gostam de nepotismo? Vamos lá, para pra pensar. O Beijinho ele é um personagem que a função dele é... Ele tem que punir a pessoa que quebra as regras do céu. E você acha certo ele não punir ela só porque ela é a pessoa que ele ama? Vamos lá. Vamos pensar. Vamos lá. Presidente do Brasil aí, a mulher dele comete um crime, né? A Janja, certo? E aí ele passa pano pra ela e não faz nada com ela, que é o que provavelmente aconteceria. Você acha isso certo? Para pra pensar. Vai lá. Você acha isso legal? Porque todo mundo fala de um filho, eu não vi ainda, e é muito legal que eu falo de um lugar de neutralidade. Mas pra mim, tudo que ela vai sofrer após o castigo é consequência do ato que ela fez. Certo? É igual, vamos dizer assim, vamos lá, você prende uma mulher na prisão. Aquilo que vai acontecer com ela na prisão, que isso que ela tá tendo é uma prisão, ela vai ter que... O castigo dela vai ser viver como humana por tantos anos. Sem poder, sem ser deusa, sem nada. É como prender num presídio. Aquilo que ela vai sofrer no presídio é consequência dos atos que ela teve e da punição, de arcar com as consequências daquilo que ela quebrou. Certo? Eu sei que pra ela é difícil porque é a pessoa mais perto dela que tá fazendo a punição a ela. Como foi? O Errua não teve que tirar os olhos da Lissussu? Né? Da Lissussu não, da Sussu. Lissussu é outra. Da Sussu, porque ele que tinha que executar a punição. Por isso que no mundo atual, pessoas que têm relações próximas não julgam a outra, sabe? Um juiz que você que conhece uma família não pode julgar aquela família. Né? Quando vem aquele pessoal que vota, faz a votação num tribunal, tem que ser pessoas que não têm nada a ver, nenhum conhecimento nem do caso, nem das pessoas envolvidas. Por quê? Para você garantir uma neutralidade, tá? Porque a neutralidade, ela é importante, né? É muito valorizada, seja na medicina, né? Seja na justiça, nas leis, né? Nem o médico, as pessoas acham melhor que um médico que vai, sei lá, fazer uma cirurgia numa pessoa não seja uma pessoa que tem uma relação pessoal com aquela pessoa. Aqui isso não é possível dentro dessa estrutura. Ele é essa pessoa que julga, ele é essa pessoa que pune, ele é essa pessoa que tem... Inclusive porque, de novo, tem pessoas acima dele. Ele está sobre ordens, o tal do Império que não apareceu ainda, eu espero que apareça. Né? Então, o que me dá a entender, e vocês já viram muitos dramas, gente, sabe? Vocês já viram muitos dramas. Vocês sabem que a punição que ele deu pra ela é tênue. Provavelmente ela teria que ser morta por aquilo que ela fez. E que ele provavelmente escolheu fazer o que era menos pior. Ele negocia lá, né, com aquele outro... Ai, qual é o nome do ator, gente? Eu esqueci. Mas é o irmão da Baquiana, eu adoro ver. Ele é Son Meilon, o nome dele? Ai, eu nunca lembro os nomes das pessoas, gente. Ele dá uma negociada com ele sobre a punição que vai ser dela, né? E a punição dela vai ser viver como humana. Eu sei que provavelmente rolou um filho aí, que eu tenho esse spoiler. Não sei o que acontece, mas sei que rola o filho lá. Mas vocês entendem que depois do que ela foi punida, o que vai acontecer? Ela tá pagando por aquilo que ela fez? Sabe? Então é legal a gente ver, e inclusive ver os lados que as pessoas vão tomar. Porque ela vai, inclusive... Se ela vai sofrer muito, pode ser até uma aprovação que ela tenha que passar por ter matado a besta divina. Gente, matar uma besta divina, na questão da China, é um peso kármico, do karma, que eles falam muito de karma, enorme. Ela vai ter que carregar o peso do karma de ter matado uma besta divina. Tá? De ter matado uma outra criatura divina. Então, provavelmente o que ela sofre como humana... é uma aprovação para ela crescer como pessoa, como deusa, como divindade. E talvez parar de ser essa pessoa tão conflituosa. E ao mesmo tempo ele vai aprender com ela a ser um pouco mais coração. No sentido de ser um pouco mais empático. É bom para ele também aprender a ter mais empatia. Mas empatia ao ponto de amar a humanidade, mas se segurar e não interferir. Ele tá lutando pela não interferência, ela tá lutando pela interferência. Eu acho que se os dois acharem um equilíbrio pra história, isso é muito legal, o centrão aí, como vocês brincaram, certo? Eu sei que provavelmente ela, vamos dizer assim, o que acontece com ela após morte da besta não aconteceria se ela não tivesse matado a besta. Vocês concordam comigo? Vamos lá. Eu não sei o que eu não sei a gravidade, eu não sei a situação. Mas se ela tá numa punição, o que vai acontecer com ela é
reflexo daquilo que ela fez. E ela, como divindade, é a aprovação dela. Provavelmente ela aprender. Tudo tem causa e o efeito, porque ela não conhece muito causa e o efeito das coisas. Porque ela tá nessa briga eterna, sem causas e sem consequências, há milênios com ele. Essa briga que os dois têm há milênios não tem consequências. Porque os dois estão aí vivos, né? Então, agora ela vai aprender que as coisas têm consequências e que a gente paga por as coisas que a gente faz. Eu acho que a jornada dela é muito interessante por isso também. E a jornada dele é a mesma. Ele também está aprendendo que as coisas têm consequências. Os dois, embora eles sejam diferentes de termos de visão do que acontece ali na história, do mundo, os dois nunca tiveram essa evolução como humanos, porque eles não viveram como humanos. Eles são divindades que nasceram como divinos, sempre foram divinos, reencarnaram com as suas memórias, com os seus poderes, sempre foram plenos, absolutos, super poderosos. Eles não sabem o que é ser fraco. Então, talvez ela, ao passar pela fraqueza, tenha causado um trauma muito grande nela. Por isso que ela vem com todo esse sentimento de vingança em relação a ele. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha que fazer isso com ela, porque ela, né, matou a besta divina. Ela cometeu um crime. E ele não pode ser nepotista ao ponto de proteger ela só porque ele ama ela. Senão, ele não é a pessoa ideal para guardar lá o tal negócio da estrela, alguma... Sabe? O que essas divindades fazem nessa história que dá a entender é que a função deles é muito importante. Se eles vacilarem no que eles estão guardando, no que eles estão protegendo, eles vão... Como que eu vou dizer? Isso vai destruir o mundo, tanto o mundo dos deuses quanto o mundo dos humanos. Então, a função dessas divindades é segurar essa outra parte, né? Então, é muito interessante como ele, por ser essa pessoa talvez mais analítica, mais racional, ele seja a pessoa que tá ali ideal para cuidar disso, certo? Então, aí, de novo, vai daquilo que você escolher. As coisas quando são... olha como é legal isso, sabe? Essa história me prova que é sempre muito fácil você pegar as pessoas pelo sentimento, principalmente nós mulheres. A nossa tendência é sempre... O sentimental sempre ganha a gente, porque nós somos pessoas sentimentais. Mulher é sentimental por natureza. E às vezes, por causa do sentimentalismo, a gente se vê apoiando coisas que, se você parar pra pensar, às vezes você não apoiaria. Né? Como, por exemplo, essa lei que pune piada como crime. Sabe? A princípio, você pode achar muito legal, porque nós ficamos com dó da pessoa que se sente ofendida, que se sente machucada. Só que aí, tá vendo? Tá usando o nosso sentimento. A gente tá sendo usado, a gente tá sendo manipulado. O sentimento, ele manipula. Tá? Então, os nossos líderes, os nossos governantes fazem isso com a gente. Manipulam os nossos sentimentos para que a gente aceite coisas, né? Que se a gente parar para pensar, a gente pode ser contra. Mas porque a gente fica com dó, a gente fica com pena, a gente aceita porque nós mulheres somos de base bem sentimentais, né? Não que os homens não todos os homens não sejam, mas de via de regra a mulher é mais. Então, tem todas essas doutrinas e essas ideologias que são muito bonitas, porque elas são muito sentimentalistas e a gente cai fácil nelas. Porque no texto, na ideia, elas parecem muito bonitas, muito valorosas. Mas na prática, nem sempre elas funcionam. Então, esse drama tá trabalhando isso, né? O que pode ser muito bonito na teoria, pode ser muito bonito, salvar o humano é muito bonito, mas na prática pode não funcionar. E é essa discussão do drama que tá me prendendo tanto ao drama, tá? Mais do que a treta de um lado ou de outro, eu estou achando o drama incrível por conseguir, numa história de fantasia, um mundo fantástico, abordar coisas que eu acho tão atual e tão difíceis de você compreender o certo e errado, um lado ou outro, porque vai ter todo lado, toda coisa vai ter o seu pró e o seu contra. Nada é totalmente positivo, totalmente negativo. Aquilo que eu sempre falo pra vocês. Então, pra mim, a pessoa que escreveu esse drama, putz, eu quero bater palmas. Que pra mim, sabe, que gosto muito dessas coisas dos deuses, Paulo. Eu acho incrível, porque aí eu consigo comparar com o sistema dos deuses dos gregos, né, dos nórdicos, com o próprio cristianismo, sabe? E aí, eu viajo. Eu sei que não é todo mundo que
que vai passar por esse tipo de viagem como eu passo, né? Mas pra mim, particularmente falando, é muito prazeroso, sabe? É muito recompensador ver um drama em que me faz pensar e questionar tantas coisas do mundo prático, do mundo da mitologia, das estruturas de universo, da estrutura aqui do RPG desse mundo. Então, pra mim, tá sendo muito agradável. E eu queria, né, falar um pouco dessas minhas perspectivas com vocês. E falar para sempre vocês terem paciência com a questão dos seres fantásticos. Eles não vão ser humanos, eles não vão ser a nossa cópia e semelhança. Eles geralmente vão ser mais infantis. Zeus era infantil com toda a sua idade. Ele criou o universo, né? A a Atena era, todos eles tinham essa coisa de que justamente por você poder fazer qualquer coisa, ser eterno, o fato de você ser eterno te faz ter outros valores, sabe? Te faz ver as coisas de maneira diferente. Então, cobrar desse tipo de personagem, que ele seja maduro, ou isso, aquilo, dá uma forma humana, é muito difícil. Assim como não dá pra cobrar do vampiro que ele não mate gente pra tomar sangue, a não ser que seja Crepúsculo. Tá? Então, eu só falo isso. Sempre que vocês estiverem num drama de fantasia, vê o que a fantasia está criando pra você. O que aquele mundo tá te dando. Não vem com coisa de outras. E não vem com coisa de drama histórico. Porque aqui não é realidade. Aqui vai ser fantasia. Aqui é o lugar em que, com o visual de época, você pode brincar com personalidades, valores, ideologias. Você pode ser livre. A fantasia justamente está aí para isso, para a gente brincar, subverter o que é do mundo real. Enquanto eu quero que o histórico seja um pouco, sim, fiel à história, à realidade, aos preceitos da época, a fantasia ela não tem essa regra. Porque é justamente na fantasia que você vai poder brincar de ser qualquer coisa, de ser qualquer um e de ser de qualquer maneira. Desde que aquilo seja coerente com o mundo que você criou e com o personagem que você criou, tá? Porque, como eu falei, de base, eles lutam um contra o outro desde que eles nasceram, foram criados. Então, eles têm esse conflito, essa contenda. Então, o conflito, a facada entre eles, esse negócio da briga, é o natural deles, né? Então, ficou bem feito pra história. É isso que eu tô querendo dizer. Agora eu vou ler os comentários, já fiz aqui o meu chá. Falei que ia ser chá, falei que ia ser monólogo, tá? Mas eu queria falar sobre isso na live, que eu prefiro, vocês sabem. Meu Deus, quanto comentário. Vamos lá. Licença, pra mim a opinião de vocês é muito importante. Vocês também sempre é importante. Os deuses eram fúteis e cruéis, já dizia Xena, a princesa guerreira de Hércules. Pois é, gente, sabe? Os deuses do Olimpo, os gregos, eles, eram muito terríveis, né? E eles usavam todo esse poder por cima da raça humana. Como eu falei, manipulava eles como brinquedos, como bonecos, né? Então, isso também não é uma coisa legal, certo? Continuando aqui. Patrícia, eu entendo isso, que eles têm a imortalidade, que fazem deles mais insensíveis à realidade humana. Assim como no mundo humano, as pessoas que vivem 70 anos e têm atitudes de criança. Joyce, eles são os opostos, gelo e fogo, rigidez e flexibilidade. Exatamente. Eu acho que um tem que aprender um pouquinho com o outro no final das contas, né? Patrícia, o que não impede de eu ter ranço dessas atitudes? Não, gente, assim, o sentimento, ele é totalmente válido, né? O drama tá aí justamente para gerar esses sentimentos de conflitos em vocês. E se ele tá gerando, seja até raiva, ranço, seja o que for, gente, entretenimento é isso, sabe? É sentimento. Se você não tá... O errado é você não sentir nada, serendipity, entendeu? Errado é aquela bosta lá que tu não sente, tu vê, não sente nada, parece água de chuchu, né? Quando você tá assistindo o drama, o que ele te gera sentimento é porque tá bom, certo? E assim, gente, e isso que eu tô falando, tem gente que vai assistir o drama sem ligar pra nada disso, só tá lá pelo romance, pelo casal. E tudo bem por isso. Aí tá puto porque o casal não dá certo, tá puto porque o casal não treta, e tá puto porque o casal não tem uma DR. Também é uma forma de ver, não tem nada de certo e errado isso, cada um vai ter... Eu tô falando a minha perspectiva. Eu tô vendo o drama num ponto mais profundo, mas isso sou eu, não quero que ninguém veja igual a mim. Estou dando a minha opinião, a minha visão... de novo, para vocês terem um contraponto. Professora, boa noite, amores e amores. Fiz 3 provas, meu Deus. Bel, eu sou Bailu até morrer. Que bom, tudo bem. Mas já busquei o balde hoje correndo. Eu quero ser feliz e amar o drama. Exatamente. Quem quer ver o drama só pelo casal também, só pelo chip, super certo também, tá? Faz parte, é isso aí. Time Bel, a professora.
Nilva, Maíra acertou na mosca, ela acha ele gelado demais, mas ele ainda vai saber tudo o que ela passou, sofreu. Nós somos como o Centrão, uma hora tá mais pra cá, outra mais pra lá. É engraçado que o drama meio que faz isso com as pessoas, né? Busca o balde, chuta o balde. Ele bota vocês no meio do muro, certo? Bailu tá arrasando, arrasante. Nossa, isso mesmo, hoje estamos no centro. Isso é legal, tá vendo? Você às vezes cai pra um lado, às vezes cai pro outro, às vezes você fica no muro. Patrícia, caraca, Maíra, tu conseguiu encontrar um viés político de fato muito interessante. Balu socialista e Joseph liberalista. Gostei. Exatamente. É quase uma pessoa que gosta de um Estado com a mão forte, um Estado intervindo em tudo, e uma outra pessoa que não, né? Que quer o liberalismo, que não quer o Estado intervindo nas decisões. O paralelo é muito real. Regiane não tinha lado depois do chá da Maíra, já virei time beijinho. Nilva Balu, diva total. Ela acreditou na humanidade, meteu o pé. Sim, porque ela é sentimento, ela é coração. De novo, isso não é ruim, isso não é feio, isso é bonito da personagem dela. Mas isso vai ter suas consequências. Patrícia continua no centrão, os dois lados têm coisas boas e ruins. Exatamente, é o que eu tô falando. Um pouco de empatia não faz mal nenhum a ele. Não que ele seja frio, que ele nunca foi frio com ela. Ela julga ele um pouco errado. Ele não tem frieza, ele tem afastamento. Assim como um médico tem afastamento, certo? De um paciente, como ele mesmo falou. O frio dos deuses, essa talvez seja a maneira dos imortais se protegerem. Porque senão foi o que ele falou, senão a gente sofre o tempo todo também. E como é que a gente vai cumprir as nossas funções se a gente estiver sofrendo o tempo todo? Né? É complicado. Denise, concordo com você, Maíra. Pensa um médico que se chora por todo paciente tiver que fazer uma outra cirurgia e ele tá chorando da outra. Né? É aquilo que a gente tem que analisar, às vezes, do ponto de vista do trabalho, da função. Né? Nilva Bailu, vida louca, totalmente a favor dos humanos. Sim, ela é humano na veia, time humano forever. Nilva, nossa, a história da Bailu, todos os deuses estão de férias total. Li, coitada da Medusa, foi violada pelo pai do Percy Jackson, né, o Poseidon, e ainda foi punida pela Atena. Exatamente, tá vendo? Olha como os deuses eram. Você pega a história da Medusa, você chora, ela não... Gente, ela não mereceu a punição que ela tomou, e ela é uma besta que causa mal aos humanos e que vai ser morta por um ser humano. E esse Perseu vai ser visto como um herói por ter matado a Medusa, que na verdade era a vítima. Olha como o certo e o errado é complicado de julgar, como disse o Joseph, né? A Medusa é um grande exemplo disso. Regiane, ela é muito legal até interferir na sua liberdade. Professora, exatamente, isso eram supremos e ninguém ousava questionar o que ele deve ou não fazer. Li, não achei certo ela matar a besta, não podia procurar um meio de trazer água para a região, reflorestar os desertos? Os chineses de hoje estão plantando demais no deserto. O mundo entra em caos. Denise, exatamente isso, Maíra, que a maioria não entende no personagem do Joseph. Eu até agora concordo com você e pela posição que ele ocupa não pode ser diferente. Pois é, eu não... Na posição que ele ocupa... Uma coisa é o chip, outra coisa é a função dele. Na posição que ele ocupa, eu não quero que ele seja narcisista. Se um dos deles fizer merda, ele tem que punir, inclusive ela, né? Artesã, a treta do Field é tão boa que ultrapassou a tela e divide opiniões. Gosto muito, adoro, adoro. Bela Artesã, e como eu disse, jogo balde, busco balde, vamos ser felizes, pois os dramas assim são raros. Maravilhoso. Obra-prima. Denise compartilha o primeiro capítulo de Field para uma amiga que não conhecia o beijinho. Ela se apaixonou por ele, achou lindo. Tilha, amei sua análise, Maíra. Parabéns, muito coerente. Obrigado. Sandra, eu estou adorando o Field. Estou no episódio 20. Estou no 20 também, tá? E o irmão da Baikian é o Meilon. Obrigado, é o Meilon, né? Eu acertei, então. E o ódio dela não é nem só por ela, foi mais pelo filho. Pois é, mas eu entendo que vai ter um filho. Mas provavelmente quando ela tá como humana, não sei se ele vai ser humano, se ela vai perder. Pelo visto ela vai perder, porque ele não tá aí. Mas você entende que se ela não tivesse matado a besta, ela não tinha sido punida? E se ela tava grávida, ela ia ter um filho normal, plena? Sabe? Gente, mulheres grávidas vão pra prisão. Vai ter o filho na cadeia. Vocês conhecem várias aí. Certo? É disso que eu tô falando. Aí a culpa é de quem prende? Ou é a culpa da pessoa que cometeu o crime? Complicado, né? O certo e errado é muito difícil de julgar. Daniela, eu penso diferente, eu acho que as divindades deveriam ter obrigação de zelar pelo bem dos humanos. Eles fazem isso, Daniela, mas diferente, por exemplo, aqui, da questão do cristianismo ou dos gregos, o que as divindades fazem aqui, pelo bem dos humanos e pelo bem de todos, é não deixar que o mundo se destrua, certo? Eles são os protetores aqui, nessa mitologia desse mundo. Eles têm a obrigação de manter o mundo sem ser destruído por uma força lá que eles estão mantendo lá da estrela, lá que eles não podem deixar algo acontecer. Então, é isso, sabe? Eles zelam para que o mundo exista. É essa a função dos deuses na mitologia chinesa,
tá? É diferente do que a gente vê na cristã, ou na nórdica, ou na grega, tá? A função deles é da manutenção do universo. Enquanto nessas outras, você tem essa influência no bem-estar dos humanos. É que acontece, gente, o Deus dos cristãos, o Deus do cristianismo, que é o que a gente está acostumado na nossa cultura, ele existe para o nosso bem. Ele existe para cuidar de nós, certo? Isso não é o que é a mitologia chinesa. Os deuses da mitologia chinesa existem para manter o mundo inteiro. E para que as criaturas sigam o seu karma e o seu destino. Tá entendendo a diferença? Né? Vamos lá. Patrícia, com certeza matar a besta foi um erro, não discordo, o castigo foi merecido. O que você não chegou no episódio que ele mete os pés pelas mãos? É o que eu tô falando. Eu estou falando de uma posição de imparcialidade até aqui, o que é bom, que eu posso ser imparcial, certo? Artesã, Bel, vamos continuar chutando balde, busca balde, até final do Zama tá muito bom. Daniela, por enquanto, ainda não sou time Bailu, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a inércia das divindades me dá ranço. Gente, os deuses não são inertes, tá? É aí que você tem que entender o universo. Eles mantêm o universo inteiro. Se eles não fazem a função dele, o mundo acaba. E aí não tem raça humana, não tem raça divina, não tem raça imortal, não tem raça semidivina, sabe? É assim que funciona. De novo, cuidado com o valor cristão, né? Assim, tudo bem a gente ter também, mas cuidado assim para analisar a questão do não fazer nada. Não é isso. Eles estão ocupados o tempo todo. Inclusive o Joseph sofre o tempo todo porque ele tem que manter a tal da barreira, tá? A tal da barreira. Tá? É que a função das divindades chinesas não é a função das divindades ocidentais, tá? E tudo bem também quem não gosta, tá? Patrícia, e repito, tudo seria diferente se essa história teria 10 minutos e se eles dialogassem mais. Regiane, passa todos os panos pra ele no caso do filho. Denise é time beijinho. Patrícia, fica no meio porque os dois estão errados ao mesmo tempo, os dois têm suas razões, têm lados diferentes. Ju, tô achando que a Bailu só muda no final do drama depois da morte do Prota. Vai vendo. O que eu falo? Eu acho que ela ainda vai ser manipulada. Do jeito que ela é ou não, ou ela pode me surpreender. Mas eu não sei quem é o vilão ainda, o grande vilão. Mas eu acho que alguém vai tentar manipular ela nesse sentido. Porque ela é rebelde, ela quer as mudanças. E isso pode ser usado pro mal, sabe? Vamos ver. Nilva, se eles dialogassem, não teríamos Bailu chutando balde. Regiane, a falta de diálogo faz sentido, porque são deuses que estão acima do bem e do mal e que nasceram para tretar. Bárbara, é por isso que eu gosto de te ouvir, Maíra. Já saí dessa live com outro olhar para Field. Você conseguiu abrir a minha mente para outras possibilidades em relação à história. E bom, essa é a função aqui. Patrícia, é verdade. É um dos dramas que melhor explicou essa mitologia chinesa e a construção do mundo. Não. Ângelus sugava sangue de animal quando deixou de ser Ângelus. Isso foi antes de Crepúsculo. Lembra daí da Buffy? Ai, não. Vampiro raiz tem que chupar sangue. Artesã, eu particularmente gosto do mundo da fantasia porque eu não preciso comparar com a realidade. Exatamente. Joyce, muito bom, Maíra, obrigada. Vi, gostei da análise, Maíra, obrigada. É a minha, gente. Não tem nada a ver com vocês. Né? É o que eu falo. Eu venho dessa coisa da história. Eu gosto de mitologia. Sempre estudei muita mitologia. Eu entendo muito bem a diferença entre mitologia chinesa e a grega, e ocidental e oriental, por exemplo. Então eu gosto de traçar esses paralelos, né? É engraçado que o que ela tá propondo, eu já vi como é. Eu tô citando a mitologia grega, querida, não funciona, entendeu? É tipo aquilo, mas é lógico que ela não sabe. E por não saber, ela quer tentar, e faz todo sentido na cabeça dela. Bel, eu não quero estar certa, eu quero me divertir e ser feliz acompanhando o drama e criando teorias incríveis com as amigas. É isso aí, né? Nilva, triste agora é o ponto dele no Viki, 8.3, acho triste, ainda não chegou lá, mas devia estar nos 9 pontos. Cris, o povo fica com raiva do personagem e baixa a nota do drama, né? Fica com ódio disso. Aconteceu com Oliveira Branca, exatamente, os pobrinhos, e agora é essa, né? É o povo que é Nutella, se um personagem não agrada, assim, né, já baixa a nota. Se não é perfeito, né? Bel, o drama está bom que eles reduziram o episódio para 1 por dia, não é? A audiência tá segurando tanto que eles reduziram 1 por dia, né? Regiane, a consciência da morte reflete nas nossas decisões e visões de vida, sem dúvida. Um Deus nunca vai ser como um ser humano. O fato da nossa vida ser finita muda tudo o que a gente pensa e o que a gente faz. Eles são eternos.
Jay, eu não vi o suficiente para tecer conclusões ainda. Eu tô falando das minhas opiniões perceptivas. Eu tô louca pra ver o que o drama vai me concluir. Que eu falei, vai jogar pra um lado, vai jogar pro outro, vai ficar no meio, não vai escolher nada. Eu tô muito curiosa pra ver o que a pessoa que escreveu isso tem a me dizer, sabe? O que eu escolheria é uma coisa, o que o drama vai fazer é outra. E eu tenho mais interesse no que o drama vai me dar do que aquilo que eu queria que acontecesse, né? GG, estou babando no muro ainda. Ai, só uma palavra, amém. Patrícia, eu tenho uma teoria em que ela não matou o dragão pela humanidade. Foi apenas porque ela não queria que o Provoke morresse tentando. E também é por ela, é por egoísmo, é por salvar um humano que ela gosta, certo? Professora tem que ser imparcial para julgar. Vamos lá. Se tem lá o do dragãozinho no ombro. Ele gosta de uma humana que quer salvar. Aí ela tem um humano que ela gosta. Cada um tá de um lado de um. Os deuses vão tretar por causa daqueles dois humanos, né? Quem tá certo, quem tá errado? E se essa treta dos dois gerar uma destruição de uma ilha inteira? Né? Que é isso, gente? Os deuses brigando reflete na humanidade, certo? Destrói o que acontecia na mitologia grega. Sei lá, o Poseidon ia brigar com Ares, destruía uma terra inteira, né? Felicidade pelo filho sofre pelo filho sofre ela e sofre ele por não poder fazer nada. Cris Oliver, boa noite, Maíra, saudade pra você. Oi! Tava aqui quietinha fazendo pastel e comendo um monte, mas prestando atenção nos seus comentários pertinentes sempre. Obrigado. Sama, sobre o filho, quando o beijinho pede orientação, ela recebe o conselho de não ter filhos, porque se ela for mãe, será muito mais doloroso superar a tribulação, por isso ele evita quando ela falava sobre... É porque o que eu entendi aqui nessa mitologia funciona mais como os elfos. Já te falei, né? Por exemplo, vocês sabem que a Arwen não tem mãe, a elfa do Senhor dos Anéis, certo? Porque muitas mães elfas morrem quando dão luz à sua filha ou seu filho. Por isso você não vê criança elfo. Porque tem que transferir uma grande energia da mãe para o filho. E às vezes a mãe não sobrevive. Foi mais ou menos o que eu entendi aqui também. Meio que aconteceu também lá no Love in Pavilion, né? Só que ali ela alimentou o filho com a energia dela de propósito, né? Porque ela já estava morrendo. Então é por isso que ele ficou preocupado. Por isso que ele quis evitar, né? É lógico que ele vai priorizar a vida dela. Tem mitologias que trabalham isso. O filho leva a vida da mãe. Inclusive tem animes que são assim, tá? Elizabeth, ela ia ser punida de qualquer forma, ou pelo beijinho ou pelas leis divinas. Ele deixou ela viver no reino mortal. Eu ainda acho que a punição que ele deu, provavelmente, é a mais branda que ele podia. Foi a que ele conseguiu negociar, tá? Essa é a minha visão. Nilva, gente, esse drama vai nos fazer de peteco o tempo todo. Isso tá tudo de bom. Não é maravilhoso ficar ping-pong, ping-pong, ping-pong? É lógico que quando ela sofre, tu tá do lado dela. Mas aí quando você ouve o outro lado, tu fica, pô, tem razão, né? Aí aqui, então é isso, né? Tu tá certa, querida, mas, sabe? E é legal como o Provoke é o mesmo personagem. É o mesmo ator, né? Economia de ator. É o mesmo ator todas as gerações. Patrícia até agora no 26 tá no meio, Maíra, pelo menos pra mim. Legal. Então, eu não sei. Provavelmente o drama talvez mantenha o cima do muro. Se manter, tudo bem por isso. Eu estou mais curiosa, que eu falei, pela resposta que o drama vai me dar. Agora, de tendência em tendência, por o meu tipo de ser humano e pessoa, eu sou uma pessoa mais no sentido de, do beijinho, que eu acho que os deuses não tem que intervir. Mas, de novo, não tô falando que ninguém tem que pensar igual a mim, não. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, já por causa da minha posição de vida, por causa da minha carga cultural, por causa das outras mitologias que eu conheço, essa sou eu. Tudo bem quem acha que eles deveriam intervir. E isso dá um debate de milhões, né? Bárbara, gente, nada a ver com a polêmica, mas gosto muito do Viúvo de Dobro, acho ele ótimo. Ele tá ótimo aqui, né? Eu gosto de todos os personagens, inclusive do dragão. Certo? Meu fado sensato. Gente, vocês podem odiar o dragão, mas ele fala as verdades. Ele sabe que ela é uma lambisgoia, que tá querendo matar o mestre dele, desculpa. E ele vai lá, é brabo. Gosto dele sim. Gosto dele. Vou gostar dele até o final, mesmo que ele faça merdinha. O beijinho achando que ela tava vivendo no bem bom, cheia de dinheiro e empregados, e ela comendo pão que o diabo amassou. Pois é. Tá vendo? E provavelmente, vamos ver o que a história vai falar. Como ele botou ela na punição, provavelmente ele foi obrigado a se afastar. De novo, gente, sempre pensem que nesse universo foi determinado e construído que existe uma figura império acima deles. Então, eles recebem ordens, tá? Assim como o Iroha recebia a ordem do seu avô, ok? Então, a gente sempre que levar isso em consideração.
tá? Patrícia, eu não tô preocupada com tomar lado, eu só quero uma boa história, me divertir, e isso o drama está me dando. É isso aí. Ah, mas eu gosto do debate, Patrícia. Se rolar um debate aí, uma live de debate, acho que vai ser interessante. Pronto, já me alonguei bastante falando aqui. Falei tudo que eu queria falar, todos os elogios que eu queria fazer. Gente, amando, incrível. Vou bater mais uma palmas aqui pra esse drama. Eu realmente estou carimbo de milhões. Tomara que termine em milhões também, tá? Palmas aqui. Eu tô vendo esse drama e pensando em tanta coisa, e maquinando tanta coisa, em tanta comparação, sabe? Tá me deixando louco, eu tô adorando. Patrícia, o Viúvo não tomou o protagonismo. Não, verdade. Denise, ela é mimada mesmo porque ela não entende como ele ainda não foi atrás dela quando ela retornou pra seita. Sim, ela é mimada. Ela é o centro do universo, o centro das atenções. Ela tá acostumada com isso, né? Eu olho pro Viúvo e fico esperando ele fazer alguma coisa. Também fico, gente. Vocês ficam esperando que o Viúvo vai ser o vilão? Eu sempre fico. É o trauma. Eu fico esperando. Ele com aquela cara dele de bonzinho, eu fico esperando, sabe? Eu fico olhando, analisando as expressões dele pra ver se ele vai dar um fiozinho assim de possibilidade de ser o vilão. Bárbara, eu quero ver o Viúvo como protagonista em algum drama. Abel, Lee, eu não acredito. Gente, eu olho pra ele e eu sempre penso assim, ó. Tu vai me enganar? Você tá me trollando? Se você me trollar, né? Quem será o Império? Podia ser o nosso Império. Nossa, eu tô louca pra ver o Império. Eu espero que ele apareça, senão vai ser chato, né? Quem é esse cara das ordens aí? Eu tô louca pra ver. Patrícia, eu não vim para explicar, Maíra, eu vim para confundir. Eu vim para confundir, é isso aí, eu vim pra confundir. Gente, eu tô louca pra ver o final dessa história, a resolução. Ai, tô louca pra ver quem é o vilão, que eu não sei de nada. Esses spoilers eu não tomei, não. Porque tem um vilão, tem que ter um vilão. O vilão não apareceu ainda, né? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas opiniões. De novo, gente, é só a minha opinião. Cada um tem a sua. Eu amo escutar de vocês. Sabe, é só meu posicionamento. Ainda pré-episódio 21, só vi até o 20. Tá? Pode ser que lá no final eu pense em outras coisas. Muito difícil eu mudar meu posicionamento, porque, como eu falei, é uma coisa minha, né, de posicionamento de vida. Então, eu só não interfiro na vida dos humanos. E menos estado na cabeça das pessoas. Mas o drama tá muito bom. E o fato dele me fazer pensar todas essas coisas só mostra como a história é bem escrita. E além de tudo que eu falei, comparar com Alice no País das Maravilhas, essa coisa da viagem fantástica, realmente eu tô amando. Denise, pode até ser mesmo que o Viúvo não seja tão bem mesmo, pela olhada que ele deu quando o Beijinho estava dormindo. Gente, eu fico sempre com o pé atrás. Patrícia, eu pensei que a mestra ia ser a vilã, afinal ela foi a vilã de Sijin. Pois é, a mestra, né, era a rainha do mal, a imperatriz do mal lá de Sijin. Regiane, o Império está na Itália com o Liu Nin, Simon. O Shen Shun. Piada pronta. Então tá aí, gente. Vamos pro top 10? Vamos lá.